Então, a preleção de hoje, o tema é respeitar o semelhante sem imposições. E a base de estudo para a preparação dessa preleção está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, dos itens 1 a 10. E também tirei uma mensagem do livro Renovando Atitudes, Os Olhos do Coração. Então, para iniciar essa preleção, já vamos logo começar com uma reflexão. Nós respeitamos a maneira de ser e agir do nosso semelhante? Ou nós queremos que seja da nossa maneira? Da forma que nós queremos que o outro faça? Quantas vezes nós impomos o nosso jeito de ser e agir, que achamos que a nossa maneira é a melhor, principalmente no ambiente familiar? Quem de nós já fez isso? Que possamos resgatar na nossa mente, no nosso pensamento e no nosso coração, se nós já fizemos isso, se nós já impomos ao outro, se nós verdadeiramente respeitamos o outro, a sua maneira de ser. Jesus diz: tratai todos os homens da mesma forma que queremos que fôssemos tratados. Ele nos diz isso. E nós fazemos isso como Jesus nos deixou através dos seus ensinamentos, do seu evangelho de amor? Muitas vezes nós gastamos tempo, energias, querendo mudar o outro. E esquecemos de nos olhar, de nos observar e perceber aquilo que nós precisamos mudar. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, muitas vezes os nossos defeitos, porque é mais fácil perceber isso no outro. Mas quando a gente percebe em nós, qual o tempo que nós utilizamos para perceber isso em nós? Se nós depositarmos essas energias e esse tempo nos observando, nós vamos respeitar esse semelhante. E não vamos impor a nossa maneira de ser e pensar. Eu quero compartilhar um vídeo também que eu recebi quando eu estava preparando essa preleção, que dizia: uma senhora toda semana passava em uma padaria para comprar aqueles sequilhos de goiabada. Ia para casa, fazia um café e comia. Mas quando ela olhava para aquele sequilho, ela pensava: nossa, só esse pinguinho de goiabada? Então ela ficava incomodada em olhar aquele sequilho e com aquele pouquinho de goiabada. E isso era o tempo mais prazeroso que ela tinha no final do dia, quando ela voltava do trabalho. Era um momento de descanso, de reflexão, e para ela fazer aquele café gostoso e comer com aquele sequilho. E toda semana ela já ia lá, então ela já era conhecida. Aquilo incomodou ela tão profundamente que ela foi até a padaria e foi reclamar com o padeiro, falando para ele: poxa, vamos colocar mais goiabada nesse sequilho? Tão pouca goiabada, não dá nem para sentir o sabor. E foi embora, levou o sequilho aquele dia. Na semana seguinte, ela esteve lá. Entrando na padaria, já avisaram para ela: olha, tem um sequilho especial para você aí hoje. Ela entrou e viu aquele sequilhos do sonho, ele recheado de goiabada, transbordando. Foi ela feliz, né? Para casa com aquele sequilho do jeitinho que ela queria, do jeito que ela pediu que fizesse. Chegando em casa, fez o café de costume e foi comer o sequilho. Deu a primeira mordida, a segunda ela não conseguiu comer, porque estava doce demais, tinha goiabada demais, e ela ficou pensando naquilo que ela tinha pedido. Ela voltou a semana seguinte e já falaram: olha, aquele sequilho especial está te esperando lá. E ela, com vergonha de falar que não tinha gostado, comprou o sequilho novamente. Levou para casa, raspou a goiabada para conseguir comer, e assim ela fez. E aquilo, ela ficou remoendo aquilo dentro dela. Ela foi lá, pediu para o padeiro, e aí voltou na semana seguinte, como sempre de costume, e ele fazendo do jeitinho que ela colocou. E aí ela ficou pensando: o problema era a goiabada? Era o padeiro ou era eu?
Então ela percebeu que o problema era ela, porque ela queria impor a maneira dela, o jeito dela. Ela estava projetando para o padeiro aquilo que ele deveria fazer. Na verdade, ela amava o sequilho do jeito que ele era, com aquele pinguinho de goiabada. Mas para ela, o melhor era aquele outro. Ela voltou depois lá, pediu desculpa ao seu padeiro e disse que a receita original dele era que era boa. Então nós muitas vezes fazemos isso com as pessoas. Nós impomos o nosso jeito, a nossa maneira, querendo que o outro faça do jeito que a gente vê que é o melhor. E muitas vezes não é. Porque o outro tem o seu jeitinho de ser, de agir e de pensar, com as suas limitações e com as suas dificuldades. E o nosso olhar para ele é dando opinião e imposição. E olhar para nós, como nós estamos olhando? Nós estamos recheando tanto com goiabada ou colocando um pinguinho de goiabada? E pedindo para o outro fazer do jeitinho que a gente quer. O respeito é a base da convivência entre as pessoas. Respeitar o espaço do outro, assim como nós queremos que o nosso seja respeitado, isso é amor, isso é caridade, é pensar no outro do jeitinho que ele é. E Jesus nos fala, amai bastante para seres amado. Aí é o exagero da goiabada. Coloquemos muito amor nas nossas relações, para que ela fique doce, mais leve, ela fique respeitosa. E não para doar para o outro só um pinguinho. Que a gente seja assim, transbordando amor para o outro. E Jesus diz também, tratai todos os homens da mesma forma, né? Voltou aí, seu outro. Bom, e o amor, né, a base também, e se nós respeitássemos a lei do amor, nós não precisaríamos das outras leis, porque nós faríamos com o coração. Nós respeitaríamos uns aos outros sem imposições. Mas como ainda nós estamos distantes dessa lei do amor, nós precisamos das outras leis, mas nós também podemos praticar cada dia mais um pouquinho de amor nas nossas relações. Né? O respeito ao semelhante é uma delas. É a caridade em prática. O amor é a divina presença dentro de nós. Quando nós pensarmos nos outros com amor, sabemos que Deus está dentro de nós e é que esse amor que deve transbordar ao outro, né? Os efeitos do amor, ele é imediato, ele é grandioso, porque ele alcança os corações. E quando a gente ama verdadeiramente, a gente não impõe, a gente aceita, a gente acolhe, a gente respeita e a gente ama e não impõe a nossa maneira e as nossas exigências, né? E a caridade é o amor. E não há amor se não houver o respeito profundo aos semelhantes. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo caridosos? Nós estamos sendo amorosos? Nós respeitamos esse semelhante diariamente? Esse semelhante do nosso lar, esse semelhante do nosso trabalho. Do nosso lar é que onde nós mais convivemos, onde nós temos mais tempo ali com as pessoas, onde nós somos verdadeiramente do jeito que somos. Então esse semelhante também é do jeito que é. E como nós estamos respeitando esse semelhante? Então que a gente possa lembrar desse vídeo, dessa história, e não imponha as coisas ao nosso semelhante. Que a gente olhe o outro, porque quando a gente põe, às vezes ele se modifica para nos agradar. E ele está agradado? Como está o coração desse nosso semelhante, com tantas imposições que nós colocamos? Jesus é puro amor. E nós não transformamos os outros com imposições, e sim com exemplo, com acolhimento, com paciência.
Jesus arrastou milhares, centenas de pessoas com amor, com exemplo. Ele é nosso maior exemplo, Jesus. E ele sempre falou com doçura, ele aceitava as pessoas, ele não impunha os seus ensinamentos. Ele praticava aquilo que ele falava. Então, por isso ele disse por amor. E onde ele estava, as pessoas queriam ouvi-lo. Porque a voz dele, o sentimento deles, chegava até o coração das outras pessoas. Eu sei que nós estamos distantes da perfeição de Jesus. Mas aqui, ouvindo dos seus ensinamentos, nós possamos começar a dar passos através dos seus ensinamentos. Para que esse amor adentre os nossos corações e reflita na vida das outras pessoas. Que nós possamos ter boa convivência com os nossos semelhantes. Respeitosamente. Assim como nós queremos ser respeitados da maneira que nós somos. Então que Jesus nos ampare, nos fortaleça, aqueça os nossos corações e que nós tenhamos esse respeito à base da convivência entre uns e outros. Que assim seja.